dobra o ombro, o que a gente vai fazer é rodar para cá, para o lado da blusa, ó. A gente tá agora do lado da blusa, certo? A blusa é assim. O que a gente tá fazendo é um ponto baixo para cada corrente aqui, ó. Então, vai ser 2 pontos baixos para cada lado de carreira. Por quê? Porque cada ponto alto, ele pega 2 pontos baixos de lado. E quantas correntinhas eu disse para vocês subirem de altura? 2 mais uma que é do motivo. Então, 2 aqui, vocês vão botar um ponto baixo para cada correntinha. Por isso que é importante vocês, quando eu coloco aqui assim, save na alma, um amigo meu falou assim, mas você coloca save na alma com coisa feia. Não. Quando eu digo para vocês salvarem na alma, é porque isso tem que ficar para a vida. Se eu pudesse, eu colava na parede do ateliê de vocês. Subam 2 correntes. Porque quando vocês sobem 2 correntes de altura, vocês conseguem uniformizar o acabamento de vocês com mais facilidade e deixar ele mais lindo. Ele uniforme na peça toda. A quina é o seguinte, quando você chega na quina, você vai virar, certo? Se você fizer um ponto baixo para cada corrente aqui só, ele vai ficar uma curva, não vai ficar um quadradinho assim. Certo? Então, quando você chegar no último ponto baixo desse lado da última correntinha, você faz uma corrente solta antes de começar a fazer pontos baixos aqui embaixo. Para que essa corrente solta? Porque ele vai fazer isso na peça, olha. Certo? Então, vamos lá. Vamos até a quina. Vamos lá. Vamos andando até a quina. Para ninguém sofrer. Isso, subir 2 correntes para representar o ponto alto sempre. Se eu pudesse, eu colava isso na parede do ateliê de vocês. Isso é padrão FIFA, quer dizer, o padrão FIFA tá meio fuleiro, né? A gente tem que inventar outro padrão aí, porque o padrão FIFA, eu tenho pai e irmão viciados em futebol e eles xingam pra caramba, então é melhor a gente encontrar outro padrão. Porque se meu pai ouvir que eu tô chamando as coisas de padrão FIFA, ele vai dizer que meu crochê é fuleiro. Então, olhem só. Chegou aqui embaixo, eu fiz os meus 2, a BNT, pronto, melhor. Os meus 2 últimos pontos baixos, certo? Acabaram os pontos baixos, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Uma corrente solta. Cadê? Pra que essa corrente? Para quando eu virar aqui e começar a fazer o próximo ponto baixo na próxima corrente, ela ao invés de ficar uma curva, ela vai ficar um quadradinho assim. Que aí vai dar um formato melhor na nossa blusinha. Olha aqui. Essa viradinha aqui, ela depois faz toda a diferença para você ficar com a quina mais legalzinha. Por isso que você faz uma correntinha solta aqui, uma correntinha bêbada, que acha que não tem razão de ser, mas que ela vai fazer toda a diferença. Certo? Outro detalhe que eu quero contar para vocês e quero que vocês respeitem. Sim, aí a gente vem, né? Nananana, todo mundo entendeu quantos pontos baixos vão aqui, né? Nas correntes iniciais. Todo mundo tá ligado nisso aí, né? Quando chegar aqui, a gente vai desmanchar essa coisa feia aqui que eu deixei pra vocês, pra provar que eu não conto corrente. Isso aqui eu deixei pra provar pra vocês, porque vocês ficam assim, ah, mas isso não existe. Existe sim, ó, aqui, ó. Vocês acham que isso aqui fica nas minhas blusas no final? Não fica, é porque essa correntinha aqui é a coisa mais fácil do mundo de desmanchar. Quando a gente virar aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, correntinha bêbada. Vai subir aqui, 2 de cada lado. Chegar aqui, a gente vai colocar outra correntinha bêbada. A parte de baixo, vamos repetir a parte de baixo. Quantas correntes entre cada motivo a gente fez na parte de baixo? A gente pulou quantas aqui? A gente não pulou 4? Então, a gente vai fazer 4 pontos baixos para cada separação dessas aqui. No motivo, a gente não enfiou tudo numa corrente só. Aqui vai ter só um ponto baixo, então a gente sempre vai respeitar a mesma métrica. Por que eu faço isso?
Porque quando a gente sai dizendo, gente, vejam quantos pontos baixos fica bom, ou então enfia o ponto baixo em todo buraquinho que você vê, ou então, gente, façam pontos baixos aleatórios até parar de ficar bambo. Quando a gente faz isso, a gente não consegue uniformizar depois as nossas barras. Então, a gente tem que ter muita noção de como a gente começou o nosso crochê. Quando a gente começou lá atrás o nosso crochê, que a gente fez as correntinhas, a gente disse que a gente chegava aqui, fazia 6 correntinhas, voltava na 6ª ou na 7ª, nem lembro mais. Fazia aqui o leque numa correntinha só, pulava 4, na 5ª fazia outro motivo, pulava 4, na 5ª fazia outro motivo. Então, o que é que vai acontecer agora? Ponto baixo, aqui no meio, que tinha só uma correntinha que você enfiou todos esses pontos. Aí depois, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo. Uma para cada um aqui, ó. Ninguém fica triste. Coloca um ponto baixo em cada correntinha. Aqui, ó, mais uma. Aí depois um ponto baixo em cada correntinha. Mais uma. E depois um ponto baixo em cada correntinha. Aqui na quina vai acontecer o quê? Quem é que vai ser a aluna da estrelinha dourada? O que é que vai acontecer aqui na quina? Depois de desmanchar essa coisa feia aqui, que ficou um rabo. Vai entrar uma correntinha bêbada aqui. E aqui a gente vai virar, ó, de lado aqui, ó. Um ponto, outro ponto aqui, ó, de lado mais 2, de lado mais 2, de lado mais 2, de lado mais 2, de lado mais 2. E aqui vai ter outra correntinha bêbada. Aí a gente vai fazer um pontinho baixo aqui. E aqui no nosso leque, como é que a gente vai fazer? Cada leque não tem 2 pontos altos aqui. Uma corrente num ponto alto, outra corrente no ponto alto. Aqui no meio, o que é que a gente vai fazer? Aí é que são elas. Aqui no meio, eu quero que vocês façam um ponto baixo, só que eu quero que vocês façam ele aqui no meio, pegando daqui do meio. A corrente, ela vai pegar o teu ponto baixo. Ao invés de você enfiar na corrente que você fez aqui, como você tá fazendo em todos os outros pontos, eu quero que você enfie aqui, ó, a sua agulha, no meio mesmo, aqui, no buracão. E faça um ponto baixo aqui. Por que que eu quero que você faça isso? Porque eu quero que fique uma ondinha aqui, ó. Pra quando você ficar com o seu acabamento, ele ficar onduladinho aqui, ó. E já fazer um biquinho natural, ó. Que ela vai ficar assim, a correntinha vai deixar isso aqui durinho. E aí vai ficar um biquinho natural no seu decote canoa e nos seus ombros, que depois eu vou ensinar um jeitinho de fazer. Aí você vem com correntinha aqui, esconde isso e vem do mesmo jeito aqui na canoa. Vai fazer o que aqui, galera? Aqui tem uma correntinha bêbada também. Aqui não tem a correntinha bêbada. Por que não tem a correntinha bêbada? Porque aqui eu quero mesmo que arredonde, porque eu quero suavizar isso aqui. Eu não quero o meu decote quadrado, eu quero ele canoa. Então eu vou suavizar. Aí aqui eu vou colocar as correntinhas correspondentes, a correntinha aqui dentro. Todo buraquinho vai ter uma correntinha dentro. Salvem na alma essa informação. E aí vocês veem, aqui não vai ter correntinha bêbada. Aqui vai ter na ponta do ponto alto, porque aqui eu quero que fique quadrado. E aqui a gente vem até encontrar essa correntinha bêbada, fecha com baixíssimo, certo? Aí eu venho na parte de trás. Na parte de trás eu vou fazer igualzinho, só que eu não vou fazer os pontos baixos daqui de cima. Nenhum. Na parte de trás, vocês não vão mexer nos pontos baixos daqui de cima. Vocês vão arrodear a peça todinha, como se diz aqui no Nordeste. Arrodeia tudo aqui. Quando chegar aqui no final, vocês vão parar e vão me mostrar nos stories. Por quê? Porque essa parte aqui, dentro do leque, é um ponto baixo. Só que, respeitando do mesmo jeito a quantidade de correntinha, só que aqui por dentro. Por que eu quero que vocês parem aqui? E deixem essa corrente aqui livre, né? Vocês vão parar aqui. O último ponto baixo vão fazer aqui, na parte de trás. Na da frente vocês vão fazer toda, na de trás vocês vão parar. Certo? Ou então, na da frente vocês vão parar. Enfim, uma delas vocês vão deixar sem fazer a parte de cima. Por quê? Porque a gente já vai aproveitar a carreira de pontos baixos para fazer um segredinho de união entre as duas metades da laranja.
da blusinha. A gente vai fazer a união, nem no decote canoa. Na outra parte, vocês vão deixar a parte de cima toda livre, certo? Vocês só vão fazer a parte de cima em um dos lados de vocês. Tamo combinado que ninguém vai mexer na parte de cima de uma das faces da blusa. Vocês vão arrodear ela todinha, certo? Dão a voltinha lá. E quando chegar na parte de cima, a parte de cima toda de uma delas, de uma das partes, vocês deixam sem pontos baixos. Nada de ponto baixo, não mexam. Vocês me mostram lá no Stories. Ó, Gabi, deixei tudo livre pra gente fazer depois a união junto. Porque eu quero ensinar vocês a fazer esse acabamentozinho aqui, ó. Que também respeita o motivo. O acabamento mais delicado, que não deixa o ombro duro assim, parecendo que você botou goma, certo? Eu quero mostrar pra vocês como fazer isso, a lateral e as laterais e a parte de baixo. Como você vai seguir aquele segredo que eu disse, que no segundo ombro você vai começar do meio. Por quê? Porque aí você já emenda e vai fazendo ponto baixo. Se você começar a encontrar aqui, aí quando você for fazendo os pontos baixos, na parte que não é pra você fazer ponto baixo aqui em cima, você já tem feito. Ou então você vai cortar a linha doidado. Então, isso é um segredinho pra você, se quiser mais decotada, pode fazer 2 carreiras de ombro sim, tá? Não tem problema nenhum. Isso foi a minha opção, que eu queria ela bem canoa. Mas se você quiser que ela desça mais aqui, aí você pode fazer 2 carreiras de ombro, não tem problema nenhum, tá? Agora chequem pra ela não ficar aquela coisa parecendo que parecendo que você esticou, né, a gola. Porque o decote arredondado a gente tem outras técnicas. Vejam só como essa união aqui. Vocês estão vendo que ela é uma união que respeita o motivo da blusa. Ela não é uma união grosseira. Dos 2 lados da canoa, você vai fazer a mesma coisa. O que acontece é que na parte de baixo da canoa, que é aquela que fica o pontinho, você não tem a corrente bêbada, porque ele dá essa arredondada. Ele tá aqui, vocês estão vendo? Aquele ponto alto que fica solto. Lembra que eu falei assim? Bota um ponto alto no meio. É um motivo, 2 motivos. Estão vendo que ele parou aqui no meio? Tá? Ele parou aqui no meio pra isso. Porque quando eu faço assim, ó, que coloco em mim, estão vendo que ele dá uma disfarçada? Aí ele fica uma canoa perfeita. Se eu tivesse feito a corrente bêbada e tivesse endurecido, ele teria ficado assim, certo? A minha opção nesse caso seria fechar mais um pouco. Porque eu não ia deixar uma ponta dura aqui quadrada. Porque senão ele não ia fazer a canoa perfeita. Esses são os segredinhos que a gente aprende da modelagem.